para a atividade de história. Hoje nós vamos falar sobre um patrimônio imaterial. Lembra que nós falamos, né? Nós estamos vendo a preservação da história e da cultura. Nós falamos sobre o patrimônio material, que são aquelas histórias, né, que a gente vê que o patrimônio material é aquilo que a gente vê, né? As construções, as ruas antigas. E agora vimos as transformações urbanas e agora vamos ver o patrimônio imaterial. O que é o patrimônio material? Então, nós vamos iniciar essa atividade na página 274 e 275 do livro APES Interdisciplinar do 5º ano. Vamos lá, então. Hoje, dia 3 de agosto de 2021. Patrimônios imateriais. O que se escolhe como patrimônio não são apenas bens materiais históricos e artísticos. Escolhem também sítios naturais e bens imateriais. Então, além daquele patrimônio material, né, aqueles bens materiais que são as construções, os lugares antigos que a gente vê, nós também temos os sítios naturais e bens imateriais. O que são, então, patrimônio imaterial? Patrimônio imaterial é todo conjunto de bens intelectuais, práticas e domínios da vida social de um povo. Ou seja, tudo que foi falado aqui, ele está simplificando. O que é? É um conjunto de tradições, hábitos, ofícios e outros saberes e fazeres transmitidos de geração em geração. Então, o patrimônio imaterial é tudo aquilo que foi passado de geração em geração. São as tradições, né, de um povo, são os hábitos como a comida, como se faz uma bebida, como se faz uma comida, a música, a dança, são patrimônios que se passam de geração em geração. E ele é um patrimônio imaterial. Uma característica importante desse tipo de patrimônio, então olha lá, a característica, né, do patrimônio material é que ele não é formado por objetos que podem ser guardados em um museu, que você não pode pegar, tá? Ele não é formado por objetos que podem guardados num museu. Os bens imateriais só existem enquanto um grupo social os pratica. Caso contrário, eles desaparecem, né? Então, se você não passar para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, isso vai sumindo, vai desaparecendo, porque são práticas do cotidiano, da vida da pessoa. Se você não passar para o outro, isso com o tempo vai desaparecendo. Uma forma de preservá-lo é garantir que possam continuar sendo transmitidos para as novas gerações. Então, como preservar? Então, nós vimos uma característica, o que é patrimônio e como preservar. É sendo transmitido para as novas gerações. Então, é a única forma de preservar um patrimônio material é continuar sendo transmitido para as novas gerações, tá? É por esse motivo que há uma grande preocupação em registrar em filmes, fotografias, entrevistas, muitos saberes e fazeres que podem se perder no futuro. Então,
São saberes e fazeres que podem se perder no futuro. Os saberes são aquelas histórias, contos, né? Fazeres são a dança, comida. Assim, a Unesco organizou uma lista de bens imateriais do mundo inteiro que precisam ser preservados. Esse tipo de iniciativa tem como objetivo, então qual é o objetivo? De preservar os bens imateriais. Qual o objetivo dos bens imateriais que precisam ser preservados? É estimular os governos e a própria comunidade locais a reconhecer, valorizar e preservar seu patrimônio histórico e cultural. Então, qual é o objetivo? De reconhecer, valorizar e preservar o patrimônio histórico e cultural. Conheça alguns exemplos. Olha lá, ó. Nós temos aqui uma pessoa cantando o quê? O fado. O fado é uma música, é um gênero musical português. Ele é muito antigo, né? Surgido a partir das tradições rurais e urbanas do século XIX. É acompanhado de instrumentos musicais como guitarra e violões. Na fotografia de 1990, Amália Rodrigues, intérprete do fado português. Então, o fado é uma música antiga e lá em Portugal é muito difícil achar uma pessoa que canta um fado, tá? Aqui nós temos o Taekwondo. É uma arte marcial criada na Coreia do Sul. Ela é baseada em movimentos físicos que dão ritmo e leveza técnica. Então vejam, esses dois é através de ritmo, da música, do movimento, né? Aqui, ó, é ritmo, né? Porque é uma música. Aqui também é um ritmo, é movimento que dá ritmo e leveza a técnicas. E aqui é o keşkek, é prato cerimonial feito de trigo cozido. É preparado pelos turcos em ocasiões especiais, como casamento, rituais tradicionais e algumas celebrações religiosas. Aqui já mudou, é uma comida, né? Uma comida típica. E isso tudo são patrimônios imateriais. Aqui, por exemplo, nesse prato cerimonial, ele é passado de pai para filho, de mãe, né, para filho, que é feito o quê? Ele é feito em ocasiões especiais, como casamento, os rituais, celebrações religiosas, tá? E esses dois, eles são músicas, são gêneros musicais, expressão corporal, tá? Eles são patrimônios imateriais, por quê? Porque, por exemplo, essa mulher pode passar para o filho dela esse tipo de música, esse gênero musical, tá? E aqui também as pessoas vão lá para conhecer, para fazer esse tipo de arte marcial que vai ser passado também de geração em geração. Aí nós temos para responder a questão 1. Todos os bens imateriais representados na fotografia são práticas do mesmo tipo? Olha lá, isso aqui é igual a esses? Não, isso aqui é uma comida. Aqui nós temos a música e aqui nós temos o movimento, a expressão corporal, tá? Então, aqui nós temos a música,
Aqui nós temos o movimento físico, que é a expressão corporal, ou seja, o corpo que faz o movimento, ele que expressa o movimento. E aqui nós temos um prato cerimonial, uma comida. Então, todos os bens imateriais na fotografia são práticas do mesmo tipo? Não. Duas envolvem ritmo, um é a música e outro é a expressão corporal, e a outra, ela trata da preparação do alimento, de alimento cerimonial, que é o saber e fazer. Então, você tem que saber, né, para fazer, certo? Ou seja, olha aqui em cima, né, que ele fala, ó, saberes e fazeres. É o que você vai passar de geração em geração, certo? 2. Na sua opinião, por que é importante preservar bens imateriais como esse? Para valorizar e reconhecer as práticas de um povo que são passados de geração em geração. Senão, ela vai se perder, ela vai desaparecer. Por isso que é muito importante você sempre valorizar e reconhecer essas práticas, certo? Tá bom? Vamos para a página 275. No Brasil, também há inúmeros exemplos de patrimônio imaterial. Um deles é a Cachoeira do Iauaretê, ou Cachoeira da Onça, localizada no município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. A cachoeira é considerada um lugar sagrado, olha lá, para os povos indígenas. Então, veja, essa cachoeira aqui, ela é considerada um lugar sagrado para os povos indígenas, que vivem na região do rio Uaupés e Papuri. Para esses grupos indígenas, foi nesse lugar que ocorreram acontecimentos importantes para seus mitos e crenças religiosas. Então, para o povo indígena, esse rio, essa cachoeira é muito importante. Por quê? Aqui pode ter acontecido lendas, né? Que são os mitos, que surgiram os mitos, né? E vieram as suas crenças religiosas, ou seja, vieram há muito e muitos anos, passado de geração em geração, certo? Então, essa cachoeira seria um patrimônio imaterial. Essa cachoeira é a cachoeira de Iauaretê, localizada no município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Essa fotografia é de 2015. Leia a seguir como os Tariana. Então, Tariana são um grupo indígena, provavelmente, né? Um dos grupos que vivem próximo à Cachoeira Sagrada. Contam a história desse patrimônio imaterial. Depois responda a questão. Então, olha lá, eles contaram a história desse patrimônio imaterial. Vamos ouvir? Aqui, então, ó, é a história que os Tariana contaram. Em todos esses lugares da cachoeira apareceram pedras que lembram a forma desses animais. Desde que capturaram um comi em sua casa, as onças o levaram primeiramente rio acima, atravessando em seguida o Uaupés, para em seguida descer pela outra margem até o Papuri.
Nesse percurso, circundaram toda a cachoeira do Iauaretê, em cujo centro se encontra a Casa das Onças. Todas as pedras que apareceram são lugares apropriados para a montagem das armadilhas de pesca dos Tariano, os caiás, cacuris e matapis. Na verdade, o Comi ia se transformando já pensando nos seus netos. As formas, orifícios e marcas dessas pedras são orientações para a colocação das armadilhas, mas é preciso montá-las de maneira precisa para poder pegar os peixes. Então, veja que isso aqui é uma história, né? Sobre essa cachoeira. Então, que cada pedra era o quê? Uma forma desses animais, né? E que a onça, ela pegava, né? Capturava um comi e ela levava, subia o rio, atravessava de outro lado e descia do outro, certo? Ela fazia isso aqui, ela pegava de um lado e atravessava o rio e descia do outro para ir à casa da onça, tá? Então, tudo isso são lendas, contos que eles acreditam. Então, isso tudo são histórias, né, contadas de geração em geração. Então, isso é um patrimônio imaterial. É aquilo que você não pode tocar, que você não pode ver, mas que você sabe que existe porque as pessoas contaram, né? Então, vamos ver aqui, ó. É para você escrever um texto sobre a cachoeira do Iauaretê. Mas aí nós não vamos fazer, tá? Vamos continuar a fazer a B somente. Escreva frases que estimulem a defesa do meio ambiente e a preservação desses lugares. Por que a gente tem que fazer isso? Temos que preservar porque se a gente não preserva, isso um dia pode desaparecer, pode poluir e pode acabar, né, com toda essa natureza. Acabando com a água, com a natureza, vai acabar os peixes, os animais, né? E isso pode acabar até com o meio ambiente, com tudo. Então, eu escrevi aqui uma frase, mas vocês podem escrever várias frases que estimulem a defesa do meio ambiente e a preservação desses lugares. Eu coloquei assim, ó, preservar o meio ambiente é preservar a vida. Por quê? Porque se eu preservo o meio ambiente, eu vou estar preservando várias vidas. Estou preservando a nossa vida, a vida da flora e da fauna, a vida dos animais e da floresta, certo? Das águas, dos rios. Então, essa é uma frase que você pode colocar em todos, ela engloba toda a preservação da natureza, tanto da fauna quanto da flora, certo? E espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o patrimônio imaterial. Até a próxima. Tchau, tchau!